Oiê, eu sou a Ju Prado, sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui comigo. E hoje o assunto é conjuntos numéricos. Vou dar uma resumida aqui nos 5 principais, né, no começo até os números reais, falando de um pouquinho de cada um. A gente começa pelos números naturais. Lembra quando matemática era fácil, né, que não existiam números negativos? Esses são os números naturais. Então, ele é formado por números inteiros e positivos, e incluindo o zero, tá? Então, quando a gente fala de números naturais, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e isso continua infinitamente. Ele é um conjunto que tem começo, mas ele não tem fim. Tudo bem? Tranquilo aqui nos naturais. Depois surgiu a necessidade dos números inteiros, né? O que são os números inteiros? São todos os números naturais que existem, mas a gente também tem os seus opostos, né? Então, quando eu penso em 1, eu tenho menos 1. Quando eu penso no 2, eu tenho menos 2. Então, o conjunto dos números inteiros, eu brinco que o zero está aqui. Então, a gente tem todos os positivos, que são os números naturais, mas para todos eles também existe os negativos. Então, vem aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e continua. Conjunto dos números inteiros, eles não têm começo e também não têm fim. Porque para todo número que eu pense aqui no positivo, vai existir também no negativo, tá? Então, definição de números inteiros. São todos os números inteiros, quer dizer que a parte decimal deles é zerada, não tem. São todos os números inteiros, positivos e negativos, tá? Aí agora a gente vai para os números racionais, né? Veio aí a necessidade de matemática da gente fazer divisão. E aí, a definição dos números racionais é assim, é formada por números que podem ser escritos na forma de fração. Aí ele coloca assim, ó, A sobre B. Então, tem que ter um número em cima, tem que ter um número embaixo, numerador e denominador. E aí ele já coloca uma referência ao conjunto anterior, que são os números inteiros. A parte de cima da fração tem que ser um número inteiro, a parte de baixo da fração tem que ser um número inteiro, e a parte de baixo tem que ser diferente de zero. E aí eu vou estar explicando o porquê que tem que ter essa diferença, né? Quando ele diz que tem que ser número inteiro em cima e número inteiro embaixo, eu posso ter uma fração assim, ó, 2 quintos. É um número inteiro em cima, é um número inteiro embaixo. Um outro exemplo, eu posso ter aqui, ó, 4 dividido por menos 3. Número inteiro em cima, número inteiro embaixo. Eu posso ter menos 5 dividido por menos 10. Eu posso ter menos 3 dividido por 5. Ele não fala nada sobre a parte de cima. A parte de cima pode ser 0 dividido por 5, né? Se eu fosse fazer essa continha aqui, ó, 0 dividido por 5 seria 0 para cada um. Se eu tenho nada e vou dividir para 5 pessoas, eu vou dar nada para cada um. E aí eu quis colocar aqui uma observação, por que não pode ser o 0 embaixo? Vamos pegar essa aqui e vamos inverter ela. Eu tenho 5 sobre 0. Ele disse que aqui embaixo nunca pode ser 0 e eu vou mostrar por quê. Fração é conta de divisão. É o de cima dividido pelo de baixo, ok? Aí aqui eu vou pensar, que número que vezes 0 vai dar 5? Não existe na matemática um número que multiplicado por 0 vai dar 5. Porque qualquer número que eu faça vezes 0, ele vai dar 0. Então, quando o 0 está embaixo, não existe, tá? Por isso que ele faz uma referência ali que não pode ser 0 na parte de baixo. Então, isso aqui, ó, não existe, tá? Nunca pode ser o 0 na parte de baixo. Conclusão, o que vão ser os números racionais, tá? Eles vão ser as frações, eles vão ser os números inteiros, eles vão ser os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas, e vai ser os decimais finitos também, que é 2,5, 2,4. Vou colocar alguns exemplos aqui de fração. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o número 2, eu consigo escrever o 2 na forma de fração? Consigo.
O 2 poderia ser, por exemplo, 8 dividido por 4. Se eu tenho 8 dividido por 4, é 2. Então, eu consigo escrever um número inteiro na forma de fração. Aí, ele faz uma outra referência. Decimais finitos. Se eu tenho, por exemplo, 5 e divido por 2, está na forma de fração. Se eu pego 5 e divido por 2, eu vou ter de resposta 2,5. Entra nos números racionais, porque esses são os decimais finitos, tá? Se eu pego 1 e divido por 3, quando eu tenho 1 e divido por 3, o resultado dele é 0,333. Isso aqui continua, que pode ser representado também por 0,3 e um tracinho em cima. Isso aqui a gente chama de dízima periódica, também é um número racional, tá bom? Então, essa aqui é no geralzinho dos racionais. Aí, se eu perguntar para vocês, raiz quadrada de 4, qual que vai ser a raiz quadrada do número 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 4 é um número racional também, porque 2 é a sua resposta. Se eu perguntasse raiz quadrada de 9, qual que é a raiz quadrada de 9? Existe e a gente sabe que é 3. Então, raiz quadrada de 9 entra nos números racionais porque eu sei quem é o resultado dela, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho dos números irracionais. Eu costumo brincar que os números irracionais, eles são meio bagunçados, né? Quando a gente pensa para fazer alguma coisa, a gente está sendo irracional. Os irracionais, eles não têm sequência. Eles são decimais que não têm fim, mas eles também não têm período. Quando a gente compara com esse aqui, por exemplo, ó, ele está repetindo 3, 3, 3, 3, 3. Se eu perguntar para você, quem é a próxima casa decimal? 3. E a 10ª casa decimal? 3. E a 1000ª casa decimal? 3. Quando a gente olha os números irracionais, ó, eu coloquei aqui, ó, de exemplo, o pi, as primeiras casas decimais do pi, porque é infinito, tá? Então, 3,14, 15, 92, 65, não tem como eu saber quem é a próxima casa, porque ele não me dá uma previsão do que vai vir. Então, esse tipo de comportamento no número, a gente diz que ele é um número irracional. Raiz quadrada de 2, coloquei também como exemplo. Raiz quadrada de 2 é um número que não tem uma raiz exata. Ela é aproximadamente 1,41, 42, 13, e ela continua, tá vendo? Ó, eu não consigo achar um período que eu consiga colocar aquele tracinho e dizer que vai repetir, porque ela não tem fim e não repete, tá? São... como eu posso dizer? São decimais infinitos e sem período, tá bom? A gente não consegue escrever eles na forma de fração. E aqui eu coloquei também como exemplo raiz quadrada de 3, que é 1,73, 20, 50, 80, e isso continua aqui infinitamente. Nenhum deles tem período, nenhum deles repete, mas também não tem fim, tá? Aí coloquei aqui para a gente poder finalizar um pouquinho, que os números irracionais são as raízes não exatas, são os são pi e entre outros, tá bom? Aí vem o conjunto dos números reais. O que são os números reais? Ele veio para unir tudo isso, tá bom? É a união dos conjuntos anteriores. Então, eu vou fazer um diagrama para a gente ter mais ou menos uma noção. Os números naturais foram os primeiros que existem. Apesar deles serem infinitos, ele ainda é um conjunto limitado em matemática. Por quê? Porque são só os números inteiros e positivos. Quando surgiu os números inteiros, ele é o dobro do infinito, né? Desse infinito aqui. Os inteiros, eu posso colocar os números negativos aqui, ó. Então, aqui pode ficar o menos 2, aqui pode ficar o menos 3, aqui pode ficar o menos 10. Aqui nos números naturais, ele só admite o 2 positivo, ele só admite o 3 positivo, então é um conjunto menor. Quando surgiu os números racionais, que são aqueles que a gente pode escrever em forma de fração, os naturais e os inteiros também fazem parte dos racionais. Então, os racionais é um conjunto maior, que pode entrar, por exemplo, aqui, ó, 1/3,
que dá aquela dízima periódica que a gente colocou ali em cima. Aqui pode entrar o 2,5, aqui pode entrar o menos 1,4. Então, entra aqui os decimais finitos, que tem fim, e os decimais infinitos, as frações negativas. Os irracionais, ele é aquele conjunto separado. Eu brinco que é aquele conjunto que não se mistura, sabe? Aquele grupinho que fica ali de ladinho. Então, os números irracionais, a gente vai colocar aqui com IR, são as raízes que não são exatas, é o π, entre outros. Só que a gente está trabalhando agora com todos eles juntos, porque a gente conhece esses números agora. Para falar de todos que a gente conhece, surgem então os números reais, que é a união de todos esses conjuntos. Só um lembrete aqui, quando o número ele é racional, ele não pode ser irracional. E vale também a volta. Quando ele é irracional, ele não pode ser racional. São grupos diferentes e que não se misturam, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Se eu te ajudei, deixa aí o seu joinha e até a próxima aula. Beijos!